1999. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e dos vínculos comunitários. Artigo 100, parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Artigo 100, parágrafo único, inciso 1º. Condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos. A criança e o adolescente são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na Constituição Federal. Artigo 100, parágrafo único, inciso 2º. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares. Artigo 100, parágrafo único, inciso 3º. Responsabilidade primária e solidária do poder público. A plena efetivação dos direitos assegurados à criança e ao adolescente por essa lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por essa expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade de execução de programas por entidades não governamentais. Artigo 100, parágrafo único, inciso 4º. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve sempre atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Artigo 100, parágrafo único, inciso 5º. Privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Artigo 100, parágrafo único, inciso 5º. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja reconhecida. Artigo 100, parágrafo único, inciso 7º. Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Artigo 100, parágrafo único, inciso 8º. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada. Artigo 100, parágrafo único, inciso 9º. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Artigo 100, parágrafo único, inciso 10º. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural
ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Artigo 100, parágrafo único, inciso 11. Obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Artigo 100, parágrafo único, inciso 12. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado, sempre que possível, a criança ou o adolescente será devidamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada, e tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Artigo 101. Verificada que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda em razão da conduta da criança ou do adolescente, são aplicáveis as medidas de proteção. Artigo 101, inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Artigo 101, inciso 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. Artigo 101, inciso 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Artigo 101, inciso 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Artigo 101, inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Artigo 101, inciso 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Artigo 101, inciso 7º. Acolhimento institucional. Artigo 101, inciso 8º. Inclusão em programa de acolhimento familiar. Artigo 101, inciso 9º. Colocação em família substituta. Artigo 101, parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não aplicando privação de liberdade.
Artigo 101, parágrafo 2º. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências em que poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum ou afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar, é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Artigo 101, parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, entre outros. Artigo 101, parágrafo 3 do 1 ao 4º. Sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecido. O endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio da família. Artigo 101, parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Artigo 101, parágrafo 5º. O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Artigo 101, parágrafo 6º. Constarão no plano individual da criança ou do adolescente em situação de acolhimento familiar ou institucional Artigo 101, parágrafo 6º do 1º ao 3º. Constarão os resultados da avaliação interdisciplinar. Constarão os compromissos assumidos pelos pais ou responsável. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar, ou caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Artigo 101, parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar. Sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Artigo 101, parágrafo 8º.
Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 101, parágrafo 9º. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade, ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição da tutela ou da guarda. Artigo 101, parágrafo 10º. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Artigo 101, parágrafo 11º. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou fórum regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para uma reintegração familiar ou colocação em família substituta, seja pela modalidade de guarda, tutela ou adoção. Artigo 101, parágrafo 12º. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Artigo 102. As medidas de proteção em que se trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Artigo 102, parágrafo 1º. Verificada a inexistência do registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária. Artigo 102, parágrafo 2º. Os registros e certidões necessários à regularização de que se trata esse artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Artigo 102, parágrafo 3º. Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto em lei específica. Artigo 102, parágrafo 4º. Nas hipóteses de não definida a paternidade, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público, se, após o não reconhecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para a adoção. Artigo 102, parágrafo 5º. Os registros e certidões necessários à inclusão, a qualquer tempo, do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Artigo 102, parágrafo 6º. São gratuitas, a qualquer tempo, a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assentamento de nascimento, bem como
a certidão correspondente.